ao estudo então desta noite. Olá, boa noite a todos mais uma vez e parabéns, parabéns a este lado da Câmara, esse lado da Câmara. Ao fim de 16 semanas tivemos uma interrupção nas férias, mas mesmo assim é um bom desafio e estamos a chegar hoje ao fim do livro de Gênesis, que de facto queria-vos até sugerir, se tiverem possibilidade de fazer um copy-paste do texto bíblico no computador, copiarem os últimos versículos de Gênesis e os primeiros versículos de Êxodo, eliminar a referência bíblica, se é Gênesis ou Êxodo, e o número de versículos e capítulos, transformar aquilo em texto corrido, fazer a experiência de ler os últimos versículos de um livro e do outro, a ver se notam com facilidade a diferença entre um livro e o outro, ou se até dá mais a ideia de ser uma continuidade, o livro de Êxodo sendo uma continuidade então do livro de Gênesis. Hoje estamos a chegar ao fim, então iremos ver os últimos capítulos, e eu selecionei um texto que eu vou pedir ao irmão Jorge para ler. Penso que é algo significativo nestes versículos, nestes últimos capítulos, aliás, e depois iremos destacar ali também um versículo mais no fim do estudo. Podes ler, Jorge, por favor? Sim. Vamos então ler Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e de seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Até aqui a palavra do Senhor. Ainda não estou a conseguir. Ver se eu consigo partilhar, ainda não. Há permissão para partilhar os meus slides? Só um bocadinho, todo. Ok. Ainda não? Ok, acho que já está agora. Ok. Então, o tema inicial que eu tinha dado a este estudo tem ali 4 palavras: origens, rupturas, bênçãos e promessas. Então vimos algumas dessas origens já. Origem e da terra, questão de pecado, promessas e bênçãos que o Senhor também foi fazer. E hoje iremos concluir e chegar ao fim, tentar também dar uma visão panorâmica do livro todo. Esta é então aquela estrutura que temos estado a seguir. São 10 momentos, 10 vezes que aquela palavra hebraica, Toldoth, que é a palavra Gênesis na língua grega, que dá origem a nós, ao nosso nome do livro, de Gênesis. Portanto, essa palavra repetida 10 vezes que faz estas divisões principais no livro de Gênesis por histórias de famílias, tendo em consideração que os primeiros versículos, com a narrativa da criação, fazem como que um prólogo, e depois então nós temos a origem dos céus e da terra, a linhagem de Adão, de Noé,
os descendentes de Noé, com um destaque para a linhagem de Sem, depois Tera, que nos fala de Abraão, a linhagem de Ismael, os seus descendentes, de Isaac, e depois também iremos hoje então concluir de Jacó. Portanto, quero sempre chamar a atenção quando fala da linhagem de Tera, de facto vai falar mais sobre Abraão, porque o descendente de Tera é Abraão, como também hoje vamos estar a olhar, ainda que Jacó está presente, mas são capítulos mais a falar de José, apesar de ser a linhagem então de Jacó, mas esta é a estrutura de Gênesis que temos estado a seguir. A nível de esquema, estou a mostrar de novo este diagrama do Antigo Testamento, praticamente, em que temos ali aquela primeira parte até Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, até à descida para o Egito, que é o momento que já estamos a estudar hoje. Então aquela parte ocupa o livro de Gênesis, portanto é uma proporção bastante grande olhando para o resto de todo o Antigo Testamento. Daí também podemos notar a importância que este livro tem no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A nível de espaço, basicamente este é o espaço onde o livro de Gênesis decorre, portanto não estou aqui a considerar o momento dos céus e da terra, senão teria que pôr também uma imagem com o universo e terra, uma imagem do espaço, mas nós temos ali mais à direita o Golfo Persa, com os rios Tigres e Eufrates, da zona da Mesopotâmia, portanto o espaço da narrativa, todo ele se desenrola nessa região. Eu penso que eu consigo aqui apontar, portanto, ok, temos aqui Ur, acho que vem uma bolinha vermelha, Ur, de onde temos então Abraão, ali que começa, ele terá andado para Harã, ali ao norte, com a sua família, ainda com o seu pai e o seu sobrinho Ló, depois deixou ali a família e veio então para esta região do Negev, foi ao Egito, ele desceu ao Egito, mas voltou, depois Jacó voltou ao norte a Harã, então toda a narrativa de Gênesis se desenrola e agora o descendente de Abraão, José, está de novo a descer para o Egito, para a terra de Gósen. Portanto, em espaço geográfico, o livro de Gênesis cobre isto. Temos, eu estou a olhar mais só para Abraão, mas temos ali ao norte, temos o Monte Ararat, também com Noé, e há outras partes que talvez não temos tanta informação onde decorre os eventos da narrativa. Então esta história agora de Jacó, estivemos a ver a considerar 4 momentos, portanto tivemos uma primeira parte em que fomos apresentados a esta família que de facto, apesar de termos uma imagem por vezes que é a família dos patriarcas, aquela ideia de homens de Deus, digamos que fundadores da nação de Israel, Abraão como um patriarca da fé, mas de facto esta família era disfuncional, havia tensões entre pais, filhos, irmãos, de tal maneira que chega ao ponto de venderem José para o Egito, porque é uma segunda alternativa, a primeira alternativa seria matá-lo. Depois temos, num segundo momento, já José quando ele se encontra no Egito como governador, portanto isto, eu só quero sempre chamar a atenção quando nós lemos o texto bíblico, às vezes lemos de uma maneira muito airosa, os versículos sucedem-se uns aos outros, mas temos que fazer contas à vida real que aconteceu, aos anos que passaram, aos dias que passaram, por vezes, de um versículo para o outro passam-se anos, e há dores, há tristezas, há lágrimas, há tensões, apesar do texto não descrever tudo em detalhe, mas temos que fazer esse exercício de percebermos que 2 anos na vida de José na prisão, por exemplo, esquecido, depois de ter falado com o copeiro, são 2 anos tão difíceis como 2 anos para nós quando enfrentamos uma outra situação ou tribulação. Isto para não fiar na falar na viagem como escravo ou qualquer outra situação com que ele se deparou. Depois também temos um terceiro lugar, o momento em que a família se encontra, e é interessante que aqui parece que há vou usar esta palavra, aparente perdão e um aparente alívio da parte dos irmãos, mas como lemos hoje, os irmãos ainda estão tensos,
só depois da morte de Jacó então é que parece que as coisas ainda voltam todas acima, portanto há medos e temores que ainda resistem no coração dos irmãos, mas parece que então no fim do livro tudo fica resolvido e depois temos então o desenlace de tudo isto. A família está no Egito, mas a bênção do Senhor está com eles e há também uma palavra de esperança de que as coisas não vão terminar no Egito, mas há uma esperança de voltar à terra. Até há um primeiro momento em que o próprio Jacó regressa, já não com vida, mas ele é sepultado na terra de promessa. José deixa ordens para ser sepultado também, o que irá acontecer mais tarde também. O texto então que iremos ver nesta questão da bênção da família e voltar à terra, então temos a chegada ao Egito, que tínhamos visto a administração de José no Egito durante a fome, e Jacó abençoa José, Israel abençoa os seus 12 filhos, e então ele morre, mas é sepultado em Canaã, e depois também José também morre, mas há instruções também para ele depois ser levado para Canaã, o que de facto vai acontecer mais tarde quando os israelitas saírem do Egito. A bênção, outra vez não podemos andar em detalhe, mas eu queria que nós notássemos apenas aqui alguns pontos. Israel chega ao momento em que ele abençoa os seus 12 filhos, ali no capítulo 49, e é interessante notarmos para a história de Jacó, que começa com ele correr atrás da bênção, não é? Ele querer ter a primogenitura, depois ele fazer aquele negócio, aquele esquema com a mãe para enganar o pai, para que ele receba a bênção do seu pai Isaac, e agora finalmente Jacó deixa de correr atrás da bênção e Jacó começa ele então a abençoar. E este momento em que ele abençoa os seus filhos, já é a terceira vez que temos aqui nos últimos capítulos que Jacó é alguém que começou a abençoar. Primeiro temos no capítulo 47 que ele abençoou o faraó, portanto temos que perceber ali uma técnica, um estratagema que José usou para que a sua família pudesse ficar não misturada com os egípcios, mas num local à parte. E ele então menciona que eles são pastores, são cuidadores de gado, que não seria muito agradável para os egípcios. E isso, eles ficam afastados, eles saem, vão tomar conta do gado. Também lendo o texto, onde notar que por causa da fome os egípcios vão acabar por ser escravizados ou vão vender os terrenos, vão vender o gado, vão vender tudo a José em troca de comida, e depois esse próprio gado fica por Faraó e Faraó vai dar o seu gado para que a família de José cuide dele, portanto eles vão ser também os cuidadores e isto há uma troca, portanto se eles estão a receber a família de Jacó ali no Egito, Jacó abençoa também o Faraó. Depois temos um outro momento em que Jacó abençoa os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e é muito interessante quando nós pensamos nos 12 filhos de Israel, nas 12 tribos de Israel, e mais tarde na distribuição da terra. Este número 12 nunca é assim tão linear como às vezes nós pensamos. Nós temos a bênção de Jacó aos seus 12 filhos, mas ele que abençoa Efraim e Manassés, que não são filhos de Jacó, são filhos de José, mas que ele vai tomar como seus filhos, irão ser contabilizados na distribuição da terra juntamente com outras tribos de Israel. E é interessante que na distribuição da terra a tribo de Levi não vai receber por causa do serviço no tabernáculo. Então são alguns números que por vezes nós podemos pensar que são muito simples, são 12 de Jacó, 12 tribos, mas são 12 divisões da terra, mas os números não são tão lineares como isso. Os 12 filhos de Jacó não são necessariamente as 12 tribos de Jacó e não são necessariamente também as 12 porções de terras divididas depois na terra de Israel, e temos que ter atenção a isso. Então temos esse momento bastante importante da bênção de Jacó aos seus filhos. Como é que essa bênção é feita? Ela tem uma estrutura, e acho que vocês já se habituaram aqui a ver algum tipo de estruturas, e esta é ela como que nos surpreende. Ela tem uma zona central que não é propriamente a zona central. Mas então nós temos
primeiro, Jacó abençoa os 6 filhos de Lia, portanto, vai seguido e ele abençoa-os. E por último, ele vai abençoar os 2 filhos de Raquel. Então, outra vez nós temos este tipo de estrutura que neste caso vai ter o quê? As 2 esposas vão iniciar e encerrar este momento de Jacó abençoar os seus filhos. Depois, no meio, e este meio eu estou a considerar B e D, com D' e B', no meio nós temos os filhos das escravas, mas é interessante que eles não estão agrupados, como nós poderíamos esperar, por exemplo, primeiro os filhos de Bila e depois os filhos de Zilpa, ou vice-versa, mas eles são divididos. Temos Bila, Zilpa, Zilpa, Bila. É assim que está estruturado. Ora, esse tipo de estrutura iria colocar no centro os filhos de Zilpa, com D e D'. Mas parece que o momento da bênção não são os filhos de Zilpa. Dá a ideia que o momento da bênção é uma linha inesperada que surge no versículo 18, em que Jacó faz ali uma oração. E esse sim é a única parte deste momento de bênção que não tem uma ideia paralela. Quando o Senhor pede, quando Jacó pede, faz aquela oração, o 49:18, eu vou achar aqui para ler, capítulo 49, então, versículo 18, e é uma exclamação que certamente tem a ver com algumas palavras menos favoráveis que Jacó disse acerca dos seus filhos, porque de facto eles fizeram coisas que não deveriam ter feito, e isso há implicações na bênção que ele está a dar a eles, mas é interessante esta frase que Jacó diz: a tua salvação espero, ó Senhor, ou a tua salvação espero, Yahvé. E dá a ideia que isso é o centro, ou seja, esta salvação, aquilo que realmente Jacó anseia, ele está a abençoar os seus filhos, mas parece que agora os seus olhos, este homem que sempre andou a procurar bênção e negócios com sogro, outras coisas assim, ele agora aqui quando ele está a abençoar os filhos, parece que o tópico não é apenas isso, mas ele vai além disso. Espera é a salvação de Deus, certamente para ele próprio e certamente também para os seus filhos, porque há ali momentos difíceis, não temos tempo para ler todo o texto, mas lendo a bênção dos filhos, há ali algumas lamentações quase que ele faz. E há um grupo de versículos, só vou aqui olhar para Judá, mas a maior parte dos versículos foca em Judá e também em José. E apenas eu quero destacar algumas coisas que Jacó abençoa em relação a Judá. De uma forma geral, ele fala sobre sabedoria, sobre reino, sobre eternidade e sobre prosperidade em relação a Judá. É interessante porque, se notarmos aqui, nós temos a questão da primogenitura, portanto seria o filho mais velho de Jacó, que iria levar a bênção, e temos que recordar que este homem andou às voltas com essa questão: quem é o filho mais velho, quem é que tem o direito de ser primogênito, não apenas ele, mas depois quando ele vai para Labão, ele quer casar com Raquel, mas o costume é dar a mais velha primeiro, ele também é enganado. Portanto, este homem viveu uma vida com tensões de quem é o mais velho, quem leva a bênção e quem não leva. Por outro lado, ele tem um filho predileto dele, que é José, e dá a entender que tem um segundo filho predileto, que é Benjamim. No entanto, o destaque que ele vai dar aqui para a bênção vai ser precisamente Judá. Então, estas palavras que ele dirige a Judá como que são exclusivas: sabedoria, reino, domínio, eternidade, prosperidade. Ok, sabemos que José tinha tido sonhos em que os pais, os irmãos, queriam curvar diante dele, e também já vimos que isso aconteceu, ainda vai acontecer mais uma vez. O texto que lemos hoje, os filhos, os irmãos vão se curvar de novo diante de José. Mas, no entanto, Jacó discerne que os irmãos irão louvar Judá. Também esta ideia de leãozinho, que está associada também à questão de domínio, de realeza, a ideia de cetro, e tem uma frase que é de difícil tradução. Algumas Bíblias mantêm a expressão Siló, até que venha Siló, portanto, o que há é uma ideia complicada. Eu estou a tentar ir lá para ler aqui na versão atualizada.
Só um momento. Então eu vou ler aqui a bênção de Judá no versículo 8, 49:8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Portanto, nós estamos a ver que os irmãos louvam-no, irão inclinar-se a ele, e também inimigos irão ser dominados por Judá. Então ele é um leãozinho, tem aquela majestade do leão. Depois no versículo 10 temos: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentro dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Esta frase é enigmática porque ficamos sem perceber muito bem o que será este Siló. Há uma tradução alternativa que até figura também na Bíblia judaica, e tem esta frase: até que venha aquele a quem ele pertence, ou seja, até que venha aquele a quem o cetro pertence. Então, de alguma forma, nós podemos ter aqui uma expressão que aponta para o tal conceito de rei eterno, que certamente estará depois no Novo Testamento associado à pessoa do Senhor Jesus, sendo ele também descendente de Judá e tendo em David, que é assim que Jesus também é identificado, como filho de David, sendo David também da tribo de Judá e sendo ele rei, um rei, digamos que modelo em Israel. Sob o seu domínio as fronteiras se alargaram, houve, apesar de haver guerras, mas houve uma prosperidade e paz, de estabilidade também, que permitiram depois a Salomão reinar também com alguma tranquilidade, e foi um momento de maior prosperidade que Israel teve ao fim. Depois de David e Salomão, é o fim de Israel como um único reino. Depois ele divide-se, depois de Salomão, e tudo irão antecipar a vinda de alguém que iria reinar. E é interessante que aqui, tendo em memória as promessas que o Senhor tinha dado a Abraão, que através da descendência dele todas as famílias da terra iriam ser abençoadas, dá a ideia que este conceito de reino de outros povos vão estar aqui incluídos, e realmente tudo isso vai acabar por acontecer e se concretizar na pessoa do Senhor Jesus. Em Jesus, ele de facto ele é o rei. Hoje nós somos povo de Deus, apesar de num conceito do Antigo Testamento sermos considerados como que gentios, mas hoje fazemos parte do povo de Deus porque estamos a ter a mesma fé que Abraão tinha, aquele conceito que já vimos, um versículo que eu não sei se conseguiram decorar ou não, o 15:6, iremos ver mais à frente, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, apesar de Deus ter chamado Abraão e estar a falar e a lidar com esta família para se revelar à humanidade e desenvolver este plano de redenção que todo ele é elaborado, é traçado e é demonstrado, vivido aqui neste livro de Gênesis, que vai alcançar a todos, não vai ficar restrito apenas àquela família, mas vai abranger qualquer pessoa que crer. E temos depois nos livros dos profetas dizendo que o Senhor irá derramar seu Espírito sobre toda a carne, portanto toda essa mensagem que vai antecipar a vinda de Jesus e a salvação pela fé para todos. E Paulo vai desenvolver também isso em Romanos. Então é interessante como Jacó tem este discernimento, certamente da parte de Deus, para proferir estas palavras acerca do seu filho Judá, e como toda esta linha vai se desenvolvendo ao longo das páginas do Antigo Testamento até chegar ao Novo, nos Evangelhos em especial, Mateus, Marcos e Lucas, que dão um caráter de Jesus como o rei, neste caso, o descendente de David, portanto ligando com esta questão de Judá, que vem da tal família de Abraão. As últimas palavras de Jacó, e outra vez temos que olhar para todo o percurso da vida dele, o seu ambiente familiar, as tensões com o irmão por causa das lentilhas e da bênção, depois com o pai, a fuga para Harã, o ser ali enganado vários anos com o seu sogro, regressar, lutas com o irmão. Portanto é um filme, a vida deste homem Jacó,
Entretanto, ele foi aprendendo quem era o Senhor. É interessante notarmos que a fé de Abraão, sim, há uma palavra de bênção que passa para Isaac, passa para Jacó, mas o facto de conhecer ao Senhor não é atribuído automaticamente a nenhum deles. Cada um deles tem que ter estas lutas com Deus, e Jacó teve a sua luta com Deus, e a sua vida de facto é uma luta para ele aprender a conhecer e confiar no Senhor. E ao chegar ao fim da vida, no Egito, onde ele agora está com conforto, eles estão bem, têm gado, a ânsia, o medo da fome não está ali patente, eles têm abundância por causa ali do Nilo, e também o filho governa o Egito e o sustenta, mas mesmo assim ele percebe que as bênçãos que o Senhor deu aos seus antepassados são para cumprir, e ele tem que viver nesse seguimento, nessa direção. Ele sabe que vai morrer não na terra da promessa, mas ele vai morrer numa terra estrangeira, no Egito. No entanto, ele faz um pedido para ser sepultado na terra da promessa. E aí ele está-se a identificar. Ele está-se a identificar agora não a alguém como está no Egito acomodado àquela vida, mas ele está-se a identificar com o mesmo Deus, com as mesmas promessas que o Senhor tinha dado a Abraão e a Isaac. E, de facto, José acaba por cumprir o desejo do pai, e então informa Faraó, vão à terra de Canaã, ao terreno que ele tinha lá conquistado, e também ao terreno que tinham conquistado, não, ao terreno que ele tinha de herança dos seus familiares, onde a família estava sepultada, e Jacó é ali sepultado. Por outro lado, os irmãos de José continuam a viver uma tensão. Portanto, agora saltando aqui um pouco da vida de Jacó para a vida dos irmãos, e notem que isto são realmente vidas que passam anos atribulados. Desde que Jacó vê José partir para saber onde é que os irmãos estavam, lá em Canaã, até que ele vê de novo o filho, passam cerca de 20 anos de lágrimas, de lamento, até que ele encontra de novo José. E os irmãos passam esses 20 anos e depois mais. Quando Jacó morre, eles ainda não estão em paz com José. Okay? Eles já tinham ido para o Egito, já tinham estado a comer com o irmão já tinha dito que estava bem, mas parece que de alguma forma ainda há um medo, algum temor que paira sobre as suas cabeças, e parece que há a ideia de que a atitude benevolente que José tem tido para com eles não é porque os perdoa no sentido que os ama e tudo está ultrapassado e há de novo laços de amor para com eles, mas parece que eles têm a ideia que tudo aquilo está a acontecer por causa do pai. Portanto, a ideia que o raciocínio deles é mais ou menos este. Ele era o filho favorito do pai, o pai gostava mais dele do que de nós, ele gostava mais do pai também do que de nós também, portanto, o pai sofreu e ele não quer agora fazer o pai sofrer mais, portanto ele está a ignorar agora, por um momento, tudo o que nós lhe fizemos enquanto o nosso pai está vivo. Mas chega a altura em que o pai morre e a aflição volta aos corações deles. E o raciocínio é, o pai agora morreu, agora o verdadeiro José, ou o verdadeiro ódio de José em relação a nós vai se mostrar. Então, eles inventam, dá a ideia que eles inventam porque não temos nenhum registro, nem faz nenhum sentido Jacó ter dado uma ordem para José e nós não termos conhecido antes. Ficaria mais fácil se o nosso narrador tivesse escrito que um dia Jacó chegou ao pé de José e disse, olha, os teus irmãos fizeram mal, mas perdoa-os. Mas isso não está escrito. Só depois do pai morrer é que os irmãos lhe vão dizer, olha, o pai deixou uma ordem, tu tens que ser agora bom para nós. E é bastante interessante a frase, a expressão que nós temos ali, então que José promete sustentá-los, ele diz que sim, que os perdoa, e promete sustentá-los e diz que lhes fala ao coração. E é interessante notarmos aqui os efeitos do perdão. E notem, tudo isto é a forma como Deus tem para se revelar a nós e a estes homens também. Este livro de Gênesis começa com o relacionamento entre Deus e o homem a ser estragado, a ser quebrado lá no Éden. Adão foi expulso do jardim, a comunhão com Deus foi cortada e Deus deu uma promessa que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente.
E nós sempre temos dificuldades a lidar com este conceito de perdão. Temos dificuldade em nos perdoarmos a nós mesmos, em perdoarmos os outros. Temos visto isto com estes patriarcas, as tensões que eles têm tido. E agora chega aqui este momento, será que José consegue ultrapassar tudo isso e perdoar os irmãos? Sim, parece que ele consegue. Ele fala-lhes ao coração, no sentido de os apaziguar, de lhes dar paz, e ele também vai sustentá-los, ou seja, a própria existência deles como seres humanos, de uma forma integral, de uma forma holística, digamos assim, num plano mais humano, digamos que do dia a dia, com famílias, com sustento, com crianças, de não morrer à fome num período de fome. José assegura que vai manter a vida deles, mas também a nível emocional, a nível relacional, José fala-lhes ao coração. Poderia-se dar o caso, por exemplo, de José dizer, eu vou-vos continuar a sustentar, mas não vos quero ver mais à minha frente. Mas não é isso. Ele fala-lhes ao coração. E eu creio que nós precisamos de perceber este tipo de relacionamento que o Senhor também quer ter connosco, a forma como Deus nos perdoa. E temos aqui esta dificuldade em os irmãos perceberem o que é o perdão de José. Talvez pode ser um pequeno espelho da dificuldade que nós também podemos ter de compreendermos o que é o perdão de Deus sobre nós. E quando nós conseguimos compreender o que é o perdão de Deus sobre nós, fica mais fácil, nós conseguimos perdoar os outros. E Jesus deixou isso claro também no Novo Testamento. Então é interessante notarmos que nós aqui temos também já uma antecipação desta história da redenção. Deus quer nos redimir. Sim, a nossa história não é bonita, se ela fosse narrada como está a ser narrada a história destes patriarcas. Se a nossa história fosse narrada, ela não ia ser uma história brilhante, certamente. Iria ter os seus momentos negros, os seus momentos críticos, os seus momentos de condenação também. Mas este olhar gracioso que José está a ter sobre os irmãos, o falar-lhes ao coração e o sustentá-los, é apenas um vislumbre daquele olhar gracioso que Deus tem sobre nós, separados do Éden, separados da árvore da vida. Mas mesmo assim Deus olha, Deus quer-nos para Ele, quer falar-nos ao coração, quer sustentar-nos. Então toda a nossa vida em termos emocionais, em termos espirituais, em termos de existência física, depende desta graça de Deus sobre nós. E eu creio que isso deveria interiorizar-se dentro do nosso ser, para que nós também, quando lidamos com outras pessoas que nos fazem ofensas, eu acho que nenhum de nós tem tido uma ofensa tão grande como o caso que temos aqui entre os irmãos e José. Que eu saiba, acho que nenhum de nós foi vendido como escravo por um irmão porque o outro queria matar. E houve perdão por uma situação dessas. E isso não se compara com a distância que existe ou existia entre nós e Deus por causa do nosso pecado. Em suma, eu creio que não há um pecado, não há uma atitude que alguém tinha cometido connosco que nós não possamos perdoar, em especial que agora o amor de Deus, ele habita em nós. Notamos que José levou algum tempo, ele podia ter sido logo brando de início com os irmãos, ele levou algum tempo a reorganizar-se, digamos assim, emocionalmente, para poder estar com os irmãos, mas finalmente esse dia chegou e notamos agora aqui que ele apazigua o coração dos irmãos. E este versículo que ele diz a eles, eu acho que ele pode sintetizar a cosmovisão que José, no fim de todos estes anos, ele consegue perceber. Na verdade, vós intentastes mal contra mim. Sim, houve mal, houve. Da parte do homem houve mal, houve más intenções, houve ódios, houve tudo. Ok, isso é uma verdade que José enfrentou e que nós enfrentamos, e enfrentamos de duas formas. Nós sofremos o mal dos outros, mas também por vezes somos nós que fazemos o mal aos outros. Nem sempre com um plano bem elaborado, maléfico, mas talvez inconscientemente e por impulso fazemos. Mas é interessante esta frase que depois ele diz, porém Deus o tornou em bem. E nós aqui temos este conceito da soberania de Deus. É verdade que o homem tem as suas más ações, mas a graça e a soberania de Deus estão bem por cima disso. Não há planos humanos que vão frustrar
o propósito do Senhor. E eles podem presenciar isso, e tem esta frase também última, que se conserve vida a muita gente. Portanto, não só eles, mas José está a ver que este caso familiar, digamos assim, foi usado por Deus para ultrapassar a família e ser de bênção, tal como o Senhor já tinha dito a Abraão. Na descendência dele, os povos da terra iriam ser abençoados, que agora está-se aqui a concretizar já, em parte, essa 12:3, porque de facto muitas famílias da terra, os egípcios, outros povos de Canaã que desciam ao Egito para comprar comida, estão agora a ser abençoados e por serem perseverados com vida, e esta bênção vai se prolongar mais, como já tinha mencionado há pouco, chegando até à pessoa de Jesus. Outra vez temos aqui um olhar desta engenharia narrativa, desculpem-me usar esta expressão, do livro de Gênesis, que já vimos todas aquelas estruturas com as ideias principais, e aqui temos algo bastante interessante sobre a idade dos patriarcas. Nós lemos em 25:7 que Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos, Jacó 147 e José 110 anos. O que é interessante é a relação que estes números têm. Não sei se aqui alguém perito em matemática, mas a idade de Abraão é o número 7 multiplicado pelo quadrado de 5. Portanto, 5 ao quadrado, 25 vezes 7, 175. Depois, o número vai diminuindo, de 7 passa para 5, mas o número elevado ao quadrado, a potência, ela aumenta. De 5 passa para 6, para dar os 180 anos de Isaac. E o número depois de continuar a diminuir em números ímpares sempre, de 5 passa para 3, e o número de potência aumenta, de 6 passa para 7 ao quadrado, e temos 147 anos de Jacó. E quando chegamos a José, 110 anos, dá a ideia que é a soma dos 5 ao quadrado de Abraão, mais os 6 ao quadrado de Isaac, mais os 7 ao quadrado de Jacó, que dá precisamente 110 anos, que multiplicados por 1 continuam a dar os mesmos 110 anos. Há pessoas que enfatizam muito estas questões da numerologia bíblica e depois tentam ver outras coisas, mas aqui dá a ideia de que é algo que o nosso narrador está a fazer. Porque chegados aqui ao fim de Gênesis, com este personagem José, onde finalmente a família está reunida, há perdão, há paz. Jacó viu José, morreu em paz. Os irmãos, finalmente, depois do pai morrer, ainda temerosos, vão ter com José, que lhes fala ao coração. Depois de tudo isso, então parece que agora José, como que é um sucessor de tudo isso. Então, a conclusão, digamos, que de Abraão, Isaac e Jacó, daqueles 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, vai cair em José. E então ele está ligado, muito ligado com a sua família, com toda esta questão da narrativa patriarcal, o que dá a ideia que estamos aqui a chegar a uma conclusão, a um final do livro de Gênesis. E para não adentrar muito mais, eu queria só partilhar aqui algumas ideias conclusivas do livro de Gênesis. Deus, que é o Criador de um mundo muito bom, foi assim que fomos introduzidos, Deus como Criador, e era tudo muito bom. Por outro lado, temos que nesse mundo muito bom o homem foi criado à imagem de Deus. E no capítulo 3 entra a ruptura entre Deus e o homem, mas também há promessa. Portanto, por um homem entrou um pecado no mundo, e Paulo aborda isso no livro de Romanos. É verdade que a queda traz uma distorção no relacionamento, aliás, uma ruptura no relacionamento entre Deus e o homem, distorce a imagem, mas não remove a imagem de Deus no homem. E Tiago continua a afirmar que o homem é feito à semelhança de Deus. E a partir daí nós podemos começar a ver, a partir de Gênesis 3:15, todo um plano, um mover da redenção de Deus para a humanidade. Isso é colocado em marcha e chegamos aqui ao fim deste livro com esse momento de redenção. Alguns versículos que eu tinha proposto memorizarem, não sei se conseguiram, mas primeiro é fácil.
Deus como Criador no início dos céus e da terra. Gênesis 1:27, e tenho ali sublinhado a cores diferentes, as palavras repetidas. Deus, imagem, criou e homem. Então, o homem como um ser criado à imagem de Deus, onde notar como estas ideias estão várias vezes repetidas no mesmo versículo, e isso é bastante importante. Isso traz-nos, de facto, a nós o verdadeiro valor, a dignidade humana. Tudo aquilo que nós podemos ter não é atribuído por causa dos nossos estudos, não é atribuído por causa dos nossos bens materiais, por causa da posição que ocupamos na sociedade, por causa de sermos bonitos ou formosos ou qualquer outra coisa, mas sim porque somos criados por Deus. E isso deveria nos permitir nós olharmos para nós. Sim, somos seres pecadores e merecemos inferno, mas também temos a nova criação de Deus em nós. Somos a sua imagem, isso também faz de nós pessoas completamente dignas e podemos olhar para nós com valor, porque é a forma como Deus nos olha também, com amor, com graça, e somos preciosos aos seus olhos. E aí é que nós devemos encontrar o nosso verdadeiro valor na forma como Deus nos valoriza. Temos aquela promessa, também um texto para decorar, a primeira promessa da redenção. Muitos chamam então este texto como que o próton-evangelho, o primeiro momento em que é anunciado uma boa nova para a redenção humana, que a descendente da mulher irá ferir, esmagar a cabeça da serpente, e depois Gênesis 12:3, com a promessa que o Senhor deu a Abraão, de que na sua descendência, depois de dar a promessa de terra, de bênção, de descendência, e através da sua descendência todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Sem esquecermos Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Nós temos aqui então esse princípio de justificação pela fé, que é tão anunciado no Novo Testamento, mas de facto as suas raízes encontram-se neste primeiro livro das Escrituras. Lendo ali o fim do livro de Gênesis e a conversa que José teve com os seus irmãos, ele diz que o Senhor há de os visitar, e então ele pede também para levar os seus ossos. Depois eu estou a ler o 49:29 em Gênesis, diz: depois lhes ordenou... Não, eu estou a saltar, estava a ler o texto de Jacó, mas eu queria ler no capítulo 50, e então diz ele no 50:24, José diz assim aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E então ele pede também que depois iriam transportar os ossos dele de ali. É interessante que esta visitação de Deus ao seu povo aconteceu mais tarde, lendo aquela transição de Gênesis para Êxodo. Há ali um período de 400 anos que passa rapidamente, e eu sugiro mesmo fazerem esse exercício de ler seguido de Gênesis para Êxodo, e há anos que passam ali, mas o Senhor visita o seu povo, sim, liberta-os. Mas em Lucas 1:68 temos de novo essa ideia: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E este conceito agora aqui de o Senhor Deus de Israel visitar e redimir o seu povo não está apenas circunscrito a estes descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos. Ele está também incluído nesta visita ao seu povo de 12:3 de Gênesis. Através de Abraão todos os povos da terra serão abençoados. E o povo de Deus é muito mais alargado agora do que aquele grupo, digamos que de uma descendente biológica daquela linhagem, mas sim ao povo de Deus da fé, o Israel de Deus, o povo de Deus. O local também mudou, agora o local onde estariam as tábuas da lei na Arca da Aliança, no tabernáculo, no templo, agora temos promessas que o Senhor não vai ter essas leis escritas em tábua, mas serão no coração, através da presença do seu Espírito. Portanto, o espaço geográfico tem um novo conceito, o conceito de povo muda, o povo é diferente, é povo de Deus, sim, povo da fé.
o conceito de espaço geográfico local de adoração, isto mencionando que o Senhor Jesus disse à mulher em Samaria, não é um local concreto aqui ou ali, mas são aqueles que adoram em espírito e em verdade, são aqueles que têm a lei escrita, sim, nos seus corações, e também como que ainda irá haver um outro momento em que o Senhor irá visitar o seu povo, e o livro de Apocalipse, escrito pelo discípulo João, discípulo de Jesus, diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? E João termina, amém, vem Senhor Jesus. Então ainda há como que o Senhor sim ali concretizou, visitou o seu povo e também nos tem visitado, irá nos visitar e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado. Obrigado, Paulo.